Graça e paz, irmãos. Cumprimento o irmão Pedro Marcos, vice-presidente dessa igreja, a diretoria desta igreja e a todos os seus membros, neste momento tão especial, quando esta igreja recebe o seu novo pastor. Também quero cumprimentar de uma forma toda especial os meus colegas pastores que aqui estão, pastor Paulo Giovanni, presidente da nossa UMB, União de Ministros Batistas Independentes, pastor Tiago Majinski, presidente da nossa CIBPAR aqui do Paraná, e demais colegas que aqui estão conosco esta noite, e também em especial, pastor Roberto Monteiro de Castro, que já deixou o pastorado dessa igreja, né, e pastor Elton, irmã Eunice, que estão assumindo esta tarefa tão importante. Momento especial porque não é sempre que um pastor que depois de ter servido bastante tempo uma igreja passa de forma tranquila, de forma serena o ministério para outro pastor. Nem sempre isso acontece assim. Que bom que está acontecendo dessa forma, tranquila, na direção de Deus, porque assim cremos. Cremos que caminhamos na direção do Senhor. Também não posso deixar de agradecer e louvar a Deus, porque é Ele quem provê os pastores, os obreiros para a sua igreja, para a sua seara. É Ele que está sempre suprindo as necessidades. É Ele que muda de um lado ao outro, é Ele que coloca no coração a direção. Eu sempre digo que o chamado, a vocação, ela é funcional, ela não é geográfica. Deus pode dirigir a nossa vida para algum determinado lugar, para este ou aquele lugar, para esta ou aquela cidade, para este ou aquele país, mas o chamado não é geográfico, mas sim vocacional, é funcional, ou seja, para uma função. E quando somos chamados para alguma coisa, para exercer algum ministério, e o exercemos não importa onde. E é claro que Deus dirige para lugares específicos. Então, quando alguém diz, Deus está me chamando para ir a tal país, na verdade, Deus não chama para ir a um país, Ele chama para cumprir uma função. Ele pode dirigir a tal lugar, a tal país, ou a tal cidade. Então, Ele dá o direcionamento, mas o chamado é sempre para exercer uma função. E se a gente tem um chamado, vai frutificar onde quer que o Senhor nos coloque. Se sou pastor no Brasil, na China, ou em qualquer lugar desse planeta, e vou produzir em qualquer lugar, porque essa é a minha vocação, o meu chamado. E se eu não fizer onde eu estou, não farei em lugar algum também. Então, é este o entendimento que tenho do chamado, da vocação de Deus, que ela é para uma função, é funcional. E por isso creio que aquele que tem um chamado, uma vocação, pode produzir onde quer que Deus o plante, onde quer que Deus o dirija. E por isso creio que isso acontecerá aqui com a vida do pastor Elton também. Estar aqui esta noite para mim é um desafio maior ainda, por conta de correria, de agenda. Saio daqui agora após o culto, para poder chegar amanhã cedo, 6h30 da manhã em Cascavel, para o culto de ceia às 9 horas da manhã, na igreja local que sirvo ali em Cascavel. Mas não poderia deixar de estar por duas razões muito fortes. A primeira delas é a fidelidade, o compromisso que esta igreja tem para com a CIB. E aqui estou representando a nossa querida CIB, trazendo uma palavra em nome da nossa convenção, trazendo aqui o meu abraço a esta igreja e ao seu novo pastor, em nome da convenção, e como esta igreja tem sido fiel, parceira, companheira, durante toda a sua existência, toda a sua história, não poderia deixar de estar aqui com os irmãos, nesse momento tão importante. Agradeço e louvo a Deus pela vida do pastor Roberto, que durante todo esse tempo esteve conduzindo a igreja, sempre parceira da CIB. Digo isso porque uma igreja se aproxima ou se distancia da sua denominação
conforme a sua liderança. E se você disser, eu acho que não é bem assim, eu provo para você exatamente o contrário, porque pastores que são aliançados, eles trazem a igreja para caminhar junto com a gente. Pastores que não são aliançados se distanciam da denominação. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Roberto, que sempre procurou trazer a igreja junto a esse compromisso denominacional. Também, a segunda razão de estar aqui essa noite é pelo meu querido amigo, pastor Elton, a quem eu carinhosamente chamo de Eltinho, em brincadeira à parte e nos nossos momentos assim mais íntimos, porque conheci-o em Londrina já há bastante tempo, e ali aconteceu uma situação que, na verdade, criou esse vínculo, esse laço fraterno e essa amizade assim tão transparente. Eu louvo a Deus pela vida do Elton. Quando o convidei, era presidente à época da Cibipar, o convidei a ir a Pato Branco, assumir um desafio, e aí ele veio trabalhar conosco na Cibipar, na Convenção do Paraná. Logo depois indicamos para que fosse a Vitória como um plantador de igrejas, e ele lá foi também, sempre dando um bom testemunho e produzindo muitos frutos onde quer que passe. E uma coisa muito importante, eu não poderia deixar de atender o seu convite, o seu apelo também, porque sempre que preciso do Elton, ele está sempre pronto a servir. Então ele tem plantado, chega a hora de colher também, né? Então quando ele precisa da gente, a gente não tem como dizer não, uma vez que está sempre disposto a servir, sempre que a gente precisa da sua ajuda, do seu trabalho, da sua colaboração. Então, muito obrigado, pastor Elton, que Deus te abençoe poderosamente aqui na Igreja Batista Independente do Portão, primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, que o seu ministério aqui seja próspero, profícuo e que o Senhor possa ser glorificado em tudo isso. Amém? Eu quero rapidamente compartilhar com vocês, meus queridos irmãos, uma palavra de um texto bem conhecido, como deve ser conhecida toda a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 3. Versos 1 até o 21, eu gostaria de ler com vocês. Eu vou ser, prometo a vocês, mais breve do que a extensão da leitura que farei. Pode ter certeza disso. Então, só quero ler todo o texto bíblico para que tenhamos com muita clareza aquilo que Deus colocou no meu coração esta noite para compartilhar com vocês. Eu quero convidá-los a estar em pé por um momento. Obrigado. Muito obrigado. Aleluia. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve.
Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada iniquidade, nem com sacrifício, nem com uma oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, e disse ele: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Amém. Muito obrigado, queridos. Podem assentar-se. Quero falar rapidamente com vocês esta noite sobre algumas qualidades que não devem faltar a um vocacionado. Como é importante compreendermos que cada um de nós tem uma vocação, um chamado específico de Deus. Não somos apenas números na estatística de Deus, somos pessoas que têm uma vocação, um chamado específico. E esse chamado não é lustrar bancos, não. Esse chamado é estar cumprindo com alguma função que Deus colocou em nossas mãos a realizar. E ele faz isso. Alguns ele chama para pastores, como nós temos aqui pastores presentes esta noite que foram chamados por Deus para apacentar o rebanho de Deus. Uma coisa é certa, todos precisam desenvolver algumas qualidades que consideram indispensáveis, essenciais no cumprimento da vocação de cada crente, de cada ministro, de cada obreiro na casa de Deus. É interessante que Samuel foi trabalhado para ser profeta, juiz e sacerdote. Nosso ministério não deixa de conter também essas características. O ministério pastoral, particularmente, ele se desenvolve na intercessão pelas pessoas, ele se desenvolve apontando o caminho como profeta, indicando o caminho para as pessoas, e muitas vezes também nós precisamos exercer o papel do juiz, não aquele que aponta para julgar, mas sim para ajudar a discernir, para ajudar a encontrar soluções, para apaziguar, para estar mediando situações de conflito e levando a igreja, o povo de Deus, a caminhar em qualidade e unidade. É interessante também que no desenvolvimento do nosso ministério, nós precisamos superar alguns obstáculos importantes. Samuel precisou superar alguns obstáculos para ouvir a voz de Deus e desenvolver a sua vocação. Entre eles, ele não se deixou contaminar pela religiosidade sem vida que acontecia em Siló. Em Siló havia religiosidade, mas não havia vida. A vida de Deus, a palavra de Deus era rara, a presença de Deus era rara. O que traz vida a uma comunidade é a presença de Deus. O que faz com que uma comunidade seja vibrante, meus amados, não é o ritmo dos seus cânticos, não é simplesmente o tom das orações, mas é a presença de Deus que torna uma comunidade vibrante, que traz vida. A ausência da presença de Deus faz com que haja esterilidade, não haja vida.
Em Siló havia religiosidade, havia sacrifícios que não agradavam a Deus, haviam sacerdotes fora do propósito de Deus. E Samuel conviveu com aquela realidade e não se deixou contaminar. Escute bem isso, querido irmão, querida irmã, querido líder, obreiro na casa de Deus. Muitas vezes somos tentados a nos conformar com a religiosidade sem vida. Somos tentados a dizer assim mesmo, e o negócio é a gente conviver com essa realidade. Não, não podemos nos conformar com isso. Samuel não se deixou, na sua trajetória ministerial, se contaminar por uma religiosidade sem vida. Um segundo obstáculo que ele enfrenta, e que nós devemos também superar, é que precisamos assumir a nossa vocação, não pela obrigação de um dia termos, quem sabe, feito um compromisso, um voto com Deus, ou alguém ter feito por nós. Samuel, ele assumiu sua vocação não pela obrigação do voto que mamãe fizera. Na vida de Samuel isso era muito sério. Em primeiro lugar, ele não estava lá no tabernáculo em Siló por livre e espontânea vontade nesse primeiro momento. Ele estava lá porque mamãe fez um voto. Ele estava lá porque alguém fez por ele antes que ele nascesse. Ele estava lá porque alguém se comprometeu por ele. Se o Senhor me der um filho, o darei para o trabalho, para o ministério do Senhor. No primeiro momento não foi escolha de Samuel estar em Siló servindo, nem a Eli e nem ao Senhor. Mas é interessante que quando ele é vocacionado, ele assume como dele a vocação. Não estou aqui porque mamãe disse que eu deveria estar, estou aqui porque Deus me chamou para ser um profeta para a sua nação, para o seu povo. Como é importante nós entendermos por que estamos desenvolvendo a nossa vocação, nosso chamado. Estou trabalhando na obra de Deus porque o pastor me convocou? Porque eu gosto do pastor? Estou trabalhando na obra de Deus para não decepcionar meus pais? Ou porque há algum vínculo com alguém que eu um dia assumi, um dia disse que faria? Não, eu não devo estar realizando coisa alguma porque alguém um dia assumiu um compromisso por mim, ou eu assumi um compromisso por alguém, mas porque Deus me chamou, e eu preciso entender isso. Samuel compreendeu com clareza que o Senhor o chamara, e agora ele não estava servindo a Deus porque mamãe o entregou para isso, ele estava servindo a Deus porque ele assumiu a sua vocação e o seu chamado. Aleluia por isso. Terceira coisa importante que Samuel precisou superar para ouvir a voz de Deus e desenvolver o seu ministério, o seu chamado, sua vocação, é não se deixar contaminar pela influência maligna dos filhos de Eli. E ele não se deixou contaminar. O ambiente à sua volta era um ambiente terrível, e ele poderia se corromper pelas más influências. O apóstolo Paulo diz que as más influências corrompem os bons costumes. Mas é interessante que ele não se deixou contaminar. Como vocacionados, nós temos a pressão e influências de muita gente que não tem a intenção pura e séria. Somos cercados de pressões, e no ministério pastoral não é diferente, preste atenção nisso. A pressão pelo crescimento da igreja. Pastor, é sua responsabilidade. Porque essa igreja não cresce? É porque você não está fazendo ou seguindo o modelo A, B ou C. Você viu a igreja do fulano? Lá o pastor está utilizando esse método. Olha a igreja do Beltrano, lá se faz porque assim se procede. Há muita pressão. E muitas vezes os métodos usados não são os métodos corretos. Há muitos métodos abençoados que servem para a glória do Senhor, com certeza. Mas há muita coisa sendo feita que, os irmãos me perdoem a franqueza, é puro comércio da fé, infelizmente. E muita gente tem seguido esse caminho. Mercadejam a palavra, facilitam a entrada, a porta se torna extremamente larga, e aí a cruz deixa de ter sentido, porque ela já não opera mais, não é mais o centro da pregação. Samuel não se deixou contaminar pela influência maligna dos filhos de Eli. Poderia,
simplesmente se deixar levar, mas não se permitiu. Superou 3 obstáculos que ele superou no cumprimento ou para o cumprimento da sua vocação, e nós precisamos superá-los também. Não deixar que religiosidade assuma o lugar da vida de Deus na nossa vida. Não permitir que a vocação seja desenvolvida porque alguém um dia assumiu algum compromisso por nós. Não permitir que qualquer influência que não seja do Espírito Santo de Deus nos leve a fazer exatamente o que Deus quer que façamos. Isso é importante no desenvolvimento, no cumprimento da nossa vocação. E aí, diante disso, nós vamos aprender que há também qualidades que precisam ser desenvolvidas na nossa vida, e entre elas, quais são essas qualidades que não devem faltar na vida de um vocacionado? A primeira delas, que eu destaco, é a disponibilidade. Versos 1, 4, 6 e 8 mostram um moço, um menino, em tenra idade, disponível. Disponibilidade para quê? Para servir. Note bem, querido irmão, querida irmã, querido colega que está aqui essa noite. Num primeiro momento, Samuel não conhecia a voz de Deus, então ele não distinguia que era o Senhor quem falava com ele. Para ele, ele estava simplesmente sendo desperto ou despertado do seu sono para servir ou prestar assistência ao velho sacerdote Eli, ao ancião Eli. E o que ele faz? Ele, todas as vezes que ouve a voz, ele prontamente pula da sua caminha, do seu leito, e vai prontamente atender para servir a Eli. Quando ele descobre que é a voz de Deus, ele mais uma vez se mostra disponível para Deus. Sabe por que Deus não fala com muita gente hoje? Por falta de disponibilidade. Deus quer falar e as pessoas não estão disponíveis. Agora não tenho tempo, não é hora, não posso. E Deus não pode falar. Essa é a verdade. Muita gente Deus já não pode usar porque não está disponível. Eu tenho meus planos, meus projetos, pastor. Então eu preciso realizar aquilo que eu tenho como sonho para a minha vida. Não está disponível. Samuel estava disponível para servir a Eli e para servir ao Senhor. O obreiro, o líder cristão, deve estar sempre disponível. O pastor, muito mais ainda. Eu não sei, mas eu acho que eu sou também um pastor à moda antiga. Por quê? Porque, no meu entendimento, o pastor deve estar sempre disponível às suas ovelhas. Não tem horário, não tem dia, não tem feriado, não tem dia santo. O pastor está sempre disponível à sua comunidade. Muitas vezes tem atendido chamados de madrugada, de manhã cedo, ao meio-dia, horário de almoço, horário de janta, porque eu entendo que a minha vocação é para servir pessoas, e eu sirvo a Deus quando sirvo pessoas. O pastor, o líder cristão, pastor, precisa ter, é claro que você precisa ter o seu tempo, você precisa ter tempo para você, para a sua família, com certeza. Mas uma coisa é certa, pastor, líder, obreiro, vocacionado, está sempre disponível a servir. Não consigo entender, e não aceito obreiro que trabalhe comigo, por exemplo, que não esteja disponível a servir. Respeito o seu tempo de folga, sempre respeito, e respeitei, mas uma coisa é certa, não consigo entender alguém que não consiga servir quando há necessidades prementes, urgentes, que fazem com que tenhamos que chorar com os que choram. Com os que choram, precisamos estar disponíveis. O vocacionado é alguém sempre pronto. Uma segunda qualidade que é indispensável a um vocacionado é a humildade. Sabe o que me chama a atenção aqui, meus queridos irmãos, colegas? Versos 7 a 9, é a humildade de Samuel para aprender com um velho profeta. Note bem, esse velho profeta já não ouve a voz de Deus há muito tempo. Esse velho profeta já não sabe o que é a voz de Deus há muito tempo.
Mas é interessante que mesmo assim Samuel ouve o conselho deste velho servo do Senhor, esse ancião que perdeu o contato com o Senhor há muito tempo. Ele tem a humildade para aprender até com alguém que já não ouvia mais a voz de Deus. Ele tem humildade para aprender com alguém que depois ele tem que repreender. Note bem, a humildade para aprender com os anciãos, com aqueles que já passaram por onde passamos, mesmo que hoje já não estejam mais no ministério, mas tem alguma coisa a nos ensinar. Uma coisa é certa, o vocacionado é alguém que tem humildade para estar aprendendo sempre. Aprendemos com as crianças, aprendemos com os jovens, aprendemos com os anciãos, e se não estivermos dispostos a isso, então não cumpriremos com a nossa vocação como devemos cumprir. Humildade não pode faltar a um vocacionado, alguém que é chamado. Se você não tem humildade para sentar-se no banco e ouvir às vezes alguém que até sabe menos do que você não tem também a condição de ensinar alguém. Precisamos ter essa humildade. O vocacionado tem essa qualidade, ele sabe ouvir conselhos mesmo de alguém que já passou. Ele poderia dizer, esse velho já era, esse homem está dizendo que é Deus, mas ele já não ouve Deus há tanto tempo, isso é coisa da cabeça dele também. Samuel teve a humildade para aprender com Eli, e o texto diz que Samuel tinha um grande respeito por este ancião. Isso é muito importante. O respeito que os filhos de Eli não tinham por ele, Samuel tinha. O vocacionado é alguém humilde para aprender, até com quem já foi e não é mais. A terceira qualidade importante do vocacionado é a obediência. Obediência total. Quando Samuel diz, fala Senhor, porque o teu servo ouve, ele está dizendo, estou pronto a obedecer, Senhor. Um servo do Senhor nunca diz não para o Senhor, está sempre pronto a obedecer. A obediência faz parte do seu caráter, e se não faz, precisa fazer. Obediência sempre. Muitas vezes somos chamados a fazer o que não gostamos, muitas vezes. Eu achei muito interessante, pastor Wilson Guimarães, recentemente, dando uma palavra para os pastores ali no oeste do Paraná, ele trouxe uma colocação muito importante. Ele disse o seguinte, que o pastor, ele precisa estar no meio, me perdoe a expressão, mas a expressão que ele usou, das fezes das ovelhas. Essa é a verdade. E ele usou uma colocação muito interessante. Ele disse, quando você está doente, vai ao médico, geralmente uma das primeiras coisas que ele pede para ver como você está por dentro, é um exame do que mesmo? De fezes. Por que ele pede um exame de fezes? Porque ele quer saber como está o seu estado interior, né? O pastor tem que fazer algumas coisas que é verdadeiramente pisar em fezes, e o negócio cheira mal, e ele tem que mexer com coisa que cheira mal. O pecado geralmente cheira mal, ele tem que fuçar em coisa que muitas vezes vai, com perdão da expressão, vai feder, mas ele tem que mexer, e se ele não fizer isso, ele de fato não vai tratar e curar das ovelhas, e isso é fato. Ele precisa fazer o diagnóstico, e para fazer o diagnóstico ele tem que mexer com coisa que vai cheirar mal, e ninguém gosta disso, mas quando somos vocacionados, estamos prontos a obedecer, mesmo que seja para mexer com coisa que nós não queremos mexer, cutucar a ferida, tirar a casca e limpar o pus, a sujeira para poder tratar, mas é preciso. O vocacionado obedece sem questionar, e essa é uma qualidade que precisamos desenvolver. E finalmente, o vocacionado
ele tem uma outra qualidade, a coragem para sempre fazer o que tem que ser feito. É interessante que a primeira tarefa que Deus dá para Samuel é exatamente entregar uma mensagem para Eli. E uma mensagem dura, e uma mensagem difícil para um menino. Sua primeira mensagem profética, sua primeira tarefa é repreender nada menos, nada mais do que aquele que está tutoriando a sua vida, o Eli. E ele está meio sem jeito, meio desconcertado, como eu vou fazer isso? E o Eli insiste, fala meu filho, o que Deus falou? O que ele disse para você? E o Samuel, mesmo desconcertado, ele tem coragem para dizer, Deus disse isso, isso e isso sobre a tua casa. Palavra dura, palavra difícil. Mas Samuel entregou, porque o vocacionado tem coragem para falar tudo que Deus manda falar. Pastor Elton, um conselho, nunca tenha medo de desse púlpito ou no confronto pessoal, falar para as pessoas tudo o que Deus mandar, porque se você deixar de falar, se você for covarde, Deus vai cobrar de você. Tenha coragem de falar tudo o que Deus mandar você falar. Doa quem doer. Tenho aprendido isso. Tenho procurado fazer isso, para ser encontrado como servo fiel do Senhor. Porque Eli parou de ouvir a voz de Deus, porque ele parou de falar o que Deus mandava. Se você não quer parar de ouvir a voz de Deus, fale tudo o que Ele mandar você falar. Tenha coragem. Amém? Concluindo, meu querido irmão, nós vamos descobrir que Samuel, chamado por Deus, ele desenvolveu essas qualidades, sendo um moço disponível, um servo do Senhor disponível, para servir pessoas e a Deus a qualquer momento da sua caminhada. Humildade para aprender com quem já uma vez foi usado por Deus. Obediência para aplicar à vida o que ouvimos de Deus, para fazer aquilo que Deus quer que façamos. E a coragem para entregar aos outros o recado que Deus nos dá. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres com essas qualidades no exercício da nossa vocação, do nosso chamado, não importa onde seja essa vocação, esse chamado, em que área seja, em que função seja, mas é importante nós desenvolvermos essas qualidades para que o nosso chamado, a nossa vocação seja realizado plenamente e sejamos encontrados pelo Senhor, sendo servos bons e fiéis. Amém? Que Deus os abençoe. Pastor Elton, que Deus te abençoe, que haja disponibilidade, humildade, obediência e, acima de tudo, coragem para fazer a obra de Deus, junto com esta amada igreja, para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmão Pedro Marcos.